todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de vocês. O nosso objetivo aqui é falar sobre a editora Bismillah, que a gente ousa dizer que é a primeira editora islâmica do Brasil. Então a gente vai falar sobre como ela surgiu, qual é a proposta dela, vamos falar um pouco sobre os livros que a gente já lançou. Então, meu nome é Marcelo Tipola, também conhecido como Jafar, que é meu nome islâmico que eu recebi quando me converti há bastante tempo. E eu sou tradutor profissional. Faz mais de 30 anos que eu estou militando aí na área da tradução, inicialmente do inglês para o português e do português para o inglês. Agora também, graças a Deus, do francês também para o português e do árabe para o português. Então a gente está assim, na área do livro faz muito tempo, né? E a gente já trabalhou em livros de tudo que é tipo, e ainda trabalha, na verdade, né? Livro de economia, de autoajuda, de história, e tudo que vocês podem imaginar, um tradutor profissional ele faz, tá? Direito, etc. e tal. Mas o que a gente ama, o que a gente gosta é o Islã e aquilo que o Islã tem a oferecer. Então o que aconteceu foi que em 2018, isso aí já fazem aí 4 anos, surgiu uma oportunidade, pediram que a gente traduzisse, que eu traduzisse um livro de um sheikh de sufismo chamado Nadim al-Haqqani para o português, para ser lançado na forma de livro mesmo, né? E daí veio a ideia de já aproveitar, fazer a tradução e já a gente mesmo lançar o livro, pôr para funcionar uma editora, né? E uma editora islâmica. Veja, quando eu digo que a gente é a primeira editora islâmica, não quer dizer que nunca houve livros islâmicos lançados no Brasil. Pelo contrário, né? Já houve muitos livros islâmicos lançados no Brasil, inclusive coisas muito úteis e excelentes, como as traduções do Corão, como o Jardim dos Virtuosos, como todos aqueles livrinhos que estão ali na prateleira de cima, Introdução ao Islã, livros sobre oração. Mas esses livros, eles sempre foram traduzidos e lançados por associações que não eram propriamente editoras, não eram unicamente dedicadas a fazer livros. Então, muitas vezes, o que a gente constatava era alguns problemas nas traduções, alguns problemas na própria estética dos livros, na diagramação, né, nas capas. Geralmente livros feitos para serem distribuídos de graça, e muitas vezes também, e com todo respeito ao trabalho de todo mundo que sempre se esforçou pela divulgação do Islã, muitas vezes também esses livros eles seguem uma corrente religiosa que não é a do Islã tradicional, Ahlus-Sunnah wal Jama'ah, né? Que é uma corrente que é moderna, salafia, certo? E que não segue certos parâmetros que sempre informaram o conhecimento islâmico, né? Negam, por exemplo, escolas de jurisprudência, negam muitas vezes o sufismo, o tasawwuf, que é a espiritualidade ou mística islâmica. Então apresentavam de certo modo, não todos, tá? Mas alguns, apresentavam de certo modo uma visão reduzida e amputada da religião. Então a nossa ideia foi desde o começo pautada pelo seguinte: vamos tentar trazer, né, pela primeira vez para o público brasileiro, livros tradicionais do Islã, dos grandes sábios da religião. Não somente livros que foram escritos, vamos dizer, nos últimos tempos visando a divulgação da religião, mas livros que expressem e que consubstanciem, que tenham neles, que sejam eles próprios representantes dessa grande tradição. Uma tradição aí de 1.300, 1.400 anos, que conta com sábios de uma estatura filosófica e de uma estatura espiritual que tem poucos iguais em outras tradições, na tradição cristã e em outras, né? Então, assim, a nossa vontade sempre foi trazer
livros assim dessa tradição e botar eles ao alcance e ao conhecimento do público que fala português, certo? Isso aí também atendendo a uma outra questão, que eu, por exemplo, sou uma pessoa convertida, eu não nasci muçulmano, eu não sou árabe, não falava árabe, né? Não conhecia a língua árabe. Então, para quem conhece a língua árabe é muito mais fácil esse acesso, mas para quem não conhece ele é dificílimo. Então, a gente queria trazer tudo isso e botar ao alcance do público brasileiro, né? Então, foram essas ideias que pautaram, vamos dizer, a concepção da editora. E tudo isso também com um padrão de excelência em matéria de tradução, de texto, de diagramação, de capa, certo? A gente quis trazer, não, vamos deixar o livro islâmico no nível dos livros de outras grandes editoras. A gente não é uma grande editora, mas livros de grandes editoras aqui do Brasil e de outros assuntos, certo? Vamos ir além do livro para ser distribuído na porta da mesquita, para um livro que ele vale, ele tem um valor por ele mesmo, certo? Então a gente começou assim, e com muito modestamente, quer dizer, a editora na prática, para todos os efeitos, sou eu e minha esposa, certo? Somos nós dois, a editora Bismillah, e assim, com muita dificuldade também, mas até agora, quer dizer, em 4 anos a gente já conseguiu lançar 7 livros, a gente já tem 7 livros impressos, e tem outros 2 que estão sendo impressos nesse momento, né, que são 2 livros do Al-Ghazali, que é um dos maiores sábios da história do Islã, né, e um deles traduzido diretamente do árabe. Então, essa aí foi a nossa ideia, e eu gostaria, assim, de falar para vocês um pouco sobre os nossos livros, né, sobre cada um deles e explicar para vocês a linha, porque apesar das nossas intenções serem grandes, assim, a nossa realização ainda é pouca, mas a gente espera, assim, em alguma medida já está contribuindo, né? Esse aqui é o nosso logo, né? Na verdade, a gente escolheu o nome da editora por quê? Porque a gente pensou, bom, a gente, como eu falei, a gente é a primeira, e todo bom começo deve começar em nome de Deus, certo? O profeta, que a paz esteja com ele, falou, para você começar qualquer coisa, comece em nome de Deus, fala o nome de Deus. E Bismillah significa em nome de Allah, em nome de Deus. Então a gente deu esse nome por ser um começo. E a gente espera que depois da gente venha muitas outras iniciativas e coisas muito maiores e melhores. E esse aqui é o nosso logo com a palavra Bismillah em árabe e a editora Bismillah em português, né? Então a gente começou, como eu falei, lançando livros de um sheikh de sufismo chamado Sheikh Nazim. E ele é um sheikh do Chipre, né? Nascido no Chipre, da Tariqa Naqshbandiya. A gente não é ligado nem à Tariqa Naqshbandiya, nem a nenhuma Tariqa, a editora em si não tem ligação com nenhuma Tariqa, nenhuma ordem sufi em particular. A gente, para traduzir, né, uma ordem, uma confraria, né, em particular, a gente publica também livros de sufismo, por ser o sufismo uma parte da tradição islâmica, uma parte importante, que é a parte, vamos dizer, da mística e do conhecimento direto de Deus. É uma parte que não pode ficar de fora, não pode ser excluída. Inclusive vai vir aqui daqui a pouco, se Deus quiser, o Sheikh Mohammed Duragib, que vai falar especialmente sobre isso. Mas, enfim, a gente tem amigos dessa tariqa e dessa ordem sufi, e a gente foi convidado a fazer os livros, né? Então a gente fez 4 livros, nesse meio tempo a gente fez 4 livros do Sheikh Nazim, né? O primeiro deles foi esse aqui, O Sol Nascente. E tanto esse quanto os posteriores, eles são, na verdade, pequenas coletâneas de sermões do Sheikh, em que ele fala sobre assuntos diversos, né? Assuntos referentes, por exemplo, ao desenvolvimento do caráter, né? Como você faz para ser uma pessoa melhor, para você ter bom caráter, para você ser mais paciente, para você ser mais generoso, para você ser mais corajoso, e tudo aquilo que a gente costuma associar e pensar como boas qualidades do ser humano. Então isso aí é uma das linhas, né, que estão presentes em alguns dos sermões
desse sheikh nos nossos livros. Outra linha é, vamos dizer, a parte metafísica. Ele fala sobre a realidade divina, certo? Sobre como é a realidade divina, tal como ela foi conhecida pelos grandes mestres. Porque uma coisa que caracteriza o caminho do Tasawwuf, do sufismo, é que as pessoas, através de determinadas práticas, elas têm acesso a um conhecimento íntimo da realidade divina, de tal maneira que a revelação para elas já não é só uma coisa que vem de fora e que é imposta para elas. Faz isso, não faz aquilo. Não é mais só isso. Pelo contrário, ela passa a ser uma realidade interior vivida de forma que a própria observância dessas normas se torna uma coisa natural para o indivíduo. Não é que o indivíduo, então, a partir de um conhecimento que ele obtém, ele não precisa mais observar normas, não é nada disso. Pelo contrário, a partir desse conhecimento íntimo da divindade, dessa aproximação com Allah, aí sim, a observância daquelas normas se torna nele algo natural e algo que faz ele crescer a cada momento. Então, parte dos sermões aí, nesse livro e nos outros, trata sobre isso também, essencialmente sobre esses dois assuntos: desenvolvimento do caráter e como é Deus, como é Allah, certo? Então esse aqui foi o primeiro livro. Nosso segundo livro foi esse aqui, Oceano da Unidade. O Sheikh Nazim fala muito sobre o oceano, ele compara Allah com o oceano. Ele compara Allah como um imenso oceano dentro do qual vivem todos os seres, como se fossem, vamos dizer, seres aquáticos. É uma comparação. Nós, como muçulmanos, sabemos que assim, nada é semelhante a Allah, o oceano não é semelhante a Allah e nada é semelhante a Allah. No entanto, Allah criou todas as coisas. E Ele mesmo mandou a gente no Alcorão porque olhar a criação e buscar os sinais que Ele deixou. E o oceano é um desses sinais. Então o Sheikh Nazim faz essa comparação, assim como faz outras também. Terceiro livro esse aqui, Correntes de Amor. É um outro tema bastante presente nos discursos dele, quer dizer, o amor por Allah, o amor de Allah por nós, sobretudo isso, e o amor que deve ser desenvolvido também entre os seres humanos, também presente em muitos discursos dele, E o último que a gente lançou no ano passado já, esse aqui, Oceanos de Misericórdia do Coração, que segue também a mesma linha, Agora a gente deu uma parada nessa série do Sheikh Nazim e desde 2020 para cá que a gente está se dedicando a tentar aumentar nossos outros, vamos dizer, outras linhas de livros nossos, E foi nesse sentido então que a gente lançou como primeiro livro, fora da linha do Sheikh Nazim, os 99 Nomes de Deus do Imam Al-Ghazali. Então Al-Ghazali, ele viveu lá, ele morreu, vamos dizer, no ano 1111 da era cristã, Foi no comecinho do século 6 da Hijra, do calendário islâmico, e ele foi chamado de a prova do Islã, Hujjatul Islam. Por que ele recebeu esse nome? Porque ele incorporou de tal maneira na sua vida a essência e as diferentes, vamos dizer, manifestações da tradição islâmica, que ele era como que uma prova viva da religião, de como essa religião podia elevar um ser humano, Então, ele foi uma pessoa que ele era um grande jurista, um grande teólogo. Na verdade, foi na época que o Império Islâmico tinha sua sede em Bagdá, e ele dava aula na principal universidade de Bagdá. Então ele era, vamos dizer, ele tinha o primeiro lugar em matéria de ciências religiosas. Ele era o professor mais graduado do Império, certo? A certa altura ele começou a estudar, diversos caminhos de busca de conhecimento. Era uma pessoa assim muito inteligente, muito dedicada à busca de conhecimento. E ele começou a perceber que as intenções dele não eram as melhores. Embora ele tivesse uma excelente prática, embora ele tivesse conhecimento do Alcorão, de Hadith, de jurisprudência, de teologia e de outras ciências, ele via que as intenções dele não eram puramente voltadas para Deus. Então o que ele fez? Ele abandonou esse cara
certo? E passou a se dedicar à busca espiritual. Ele foi lá para Damasco, passou lá um tempo em retiro espiritual, depois ele foi para Jerusalém, para Quds, e passou também lá um tempo, e nisso aí ele descobriu essa essência, esse conhecimento íntimo da revelação e do autor da revelação, que é Allah, e daí então se completou para ele vamos dizer, o conhecimento da religião. Não só mais o conhecimento das ciências exteriores, como também das ciências interiores. Então ele foi assim um muçulmano completo da sua época e escreveu assim, literalmente, segundo alguns centenas de livros, né? Esse aqui foi o que a gente escolheu para começar. Por quê? Porque a gente sempre ouve falar dos 99 nomes de Allah, né? Que estão aí, vamos dizer, listados no Hadith, numa tradição profética bem famosa. E nesse livro ele comenta cada um deles. Ele diz aí, ele explica o que significa aquele nome, começando pelo próprio nome Allah, né? E então esse livro então ele junta, quer dizer, ele junta conhecimentos de teologia, ele junta conhecimentos de sufismo, né? Porque ele fala de uma realidade profunda de cada um desses nomes, e ele junta conhecimentos de desenvolvimento do caráter e desenvolvimento espiritual, porque ele mostra de que maneira o ser humano pode, na sua fraca medida, imitar bem longínquamente aqueles atributos divinos que são expressos pelos nomes. Então Allah, por exemplo, é Al-Karim, esse é um dos nomes, né? O nobre, o generoso. O ser humano também deve ser generoso. No comentário sobre esse nome, ele fala, vamos dizer assim, ele fala como é a generosidade de Allah e como é a do ser humano, ou como pode ser a do ser humano, que é sempre uma coisa muito menor e reduzida, mas para o ser humano é tudo. Na medida em que o ser humano realiza, ele trabalha para realizar aqueles atributos nele mesmo, ele vai se aproximando de Allah. E então esse livro fala também sobre esse aspecto, né? E fala também sobre aspectos teológicos, tem muita coisa aí sobre a questão da predestinação, ao qadr, né? Tem explicações assim profundas e altamente compreensíveis sobre isso aí e sobre muitas outras coisas. Então foi o livro que a gente escolheu para começar, e até hoje esse aqui é o nosso livro mais vendido, né? Porque existe uma curiosidade em torno aí desses 99 nomes de Deus, né? Depois disso a gente lançou Cartas de um Mestre Sufi, que é isso aí que o nome diz, né? O do Sheikh Ad-Darqawi. Sheikh Al-Arabi Ad-Darqawi foi um grande mestre do sufismo que nasceu no Marrocos no século XVIII ainda, né? 1700, final dos anos 1700, né? E ele foi uma figura muito importante na renovação do sufismo marroquino naquela época. E ele deixou, ao longo da sua carreira, né, ele foi um mestre de sufismo. Quando a gente fala mestre, o que é? Uma pessoa que não só ela tem um conhecimento especial, não só ela tem uma prática especial, como ela é capaz de ensinar outras pessoas a seguir, trilhar aquele mesmo caminho. Uma coisa muito rara, tá? Sheikh de sufismo, mestre de sufismo, uma coisa rara, tá? Ele foi um desses. E no decorrer da sua carreira ele escreveu muitas cartas para os seus discípulos, nos quais ele falava sobre aspectos do caminho espiritual, né? Desde questões de comportamento externo até também, como o Sheikh Nazim, questões sobre a metafísica, sobre como é Deus, como é a relação do homem com Deus, né? E questões cosmológicas, como é que é o mundo, o que acontece, quais são os níveis do universo, certo? Isso aí é uma coisa que foi desenvolvida pelos sufis e pelos teólogos, né? E uma coisa, e assim, o simples fato de esses autores tratarem disso mostra também algo que a gente quer trazer para o público brasileiro, né? A religião muitas vezes hoje, e não só a religião islâmica, a religião em geral, hoje em dia é vista como uma coisa atrasada, como uma coisa, vamos dizer, intelectualmente limitada, né? Na cabeça de muita gente, a religião tem essa, vamos dizer, essa pecha, esse estigma, né? Mas esses livros mostram que, muito pelo contrário, essas pessoas tratavam de questões profundas de psicologia, questões profundas da sociedade, questões profundas de cosmologia. A gente fala cosmologia
é uma ciência que hoje em dia, vamos dizer, está sob o domínio da física, certo? Então, essas pessoas tratavam de física, certo? Física prática e física teórica, certo? E nos nossos livros, isso aí também é uma das coisas que a gente espera vir a mostrar, quer dizer, que o conhecimento, a religião não é de maneira alguma algo que limita o intelecto, pelo contrário, ela é capaz de levar o intelecto a, vamos dizer, a realização das suas possibilidades, né? Então esse livro Cartas do Mestre Sufi é uma coisa bem específica de sufismo, né? Mas que também tem essa amplitude, falando sobre diversos assuntos. É um livrinho pequeno e é o nosso segundo mais vendido, né? Também muito o pessoal tem gostado, né? Agora eu vou mostrar para vocês os livros que na verdade a gente ainda não tem eles aqui, porque os nossos livros estão lá, né? Estão à venda aqui, mas tem alguns que nós estamos lançando, né? Eles estão nesse momento na gráfica, sendo impressos. A gente está fazendo a pré-venda deles no nosso site, e que são 2 livros do Al-Ghazali, de novo, né? A gente, exatamente por essa, vamos dizer, essa qualidade que ele tinha de expressar a religião da melhor maneira, a gente já fez 3 livros dele, né? Então, o próximo é exatamente esse aqui, a autobiografia espiritual dele. Essa aqui é a capa do livro, que vai sair agora comecinho de dezembro, se Deus quiser. E é nesse livro aqui que ele conta, certo, essa historinha que eu resumi aqui para vocês agora há pouco, que eu falei que ele era um professor, que ele abandonou, que ele foi buscar outras coisas e coisa e tal. Ele conta aqui, né? Então, ela é uma autobiografia. A gente chamou de autobiografia espiritual porque não é que ele conta onde ele nasceu, quem foram os pais, ele não entra nesses detalhes, mas ele fala do seguinte, da sua busca de conhecimento. Ele conta a sua vida na medida em que ela foi uma busca de conhecimento. Ele era uma pessoa cuja maior aspiração na vida fosse obter um conhecimento real da verdade, que não fosse sujeito nem ao erro, nem à dúvida. Ele buscou isso, certo? E ele conta nesse livro como ele pesquisou os trabalhos e os caminhos de vários grupos que afirmavam ter esse tipo de conhecimento, e como ele acabou de fato encontrando num desses grupos, certo? Então esse livro é um livro curto, esse aqui vai ter 104 páginas, né? Mas muito denso e também muito legível, muito inteligível, e que fala de assuntos que tem, vamos dizer, uma virtude universal, na medida em que ele, falando sobre essa busca de conhecimento, ele mostra como ele foi pesquisar doutrinas de grupos heterodoxos, rivais, né, que não representavam o que ele acreditava. Então ele foi pesquisar, por exemplo, os filósofos islâmicos, né, Avicena, Al-Farabi, né, que tem uma coisa assim muito importante em matéria de conhecimento, embora eles tenham, como o próprio Al-Ghazali diz, eles tenham se desviado, vamos dizer, de certos princípios da religião em alguns pontos de suas doutrinas. Mas o Al-Ghazali não chegou por isso e falou, não quero saber disso aqui. Não, ele foi lá, ele estudou durante 2 anos aquilo ali, certo? Até ele compreender aquilo perfeitamente e poder tirar daquilo tudo o que tinha de bom. E ele fez isso com várias escolas. Isso aí é uma lição para a gente também, para aqueles que hoje se dedicam, vamos dizer, à pesquisa, que se dedicam ao ensino, né? Quer dizer, não ver as coisas já como preto e branco, mas vamos examinar as doutrinas e vamos tirar delas, vamos extrair delas aquilo que a gente, tudo aquilo que a gente vê de positivo, que é uma característica inclusive da nossa religião, do Islã, que sempre chegou nos mais diversos países, quer dizer, desde a Indonésia até o Senegal, né? Povos diferentes, a Índia, o Paquistão, povos diferentes, culturas diferentes, e em cada lugar ele conseguiu extrair das culturas ancestrais tudo aquilo que tinha de bom, e transformou aquilo, e melhorou aquilo, né? Então, essa aí é uma das lições desse livro que também a gente está lançando agora, né? Outro que está fazendo par com esse é esse aqui, Ó Filho, né? Ayyuhal Walad, que é um livrinho bem curto, de 40 páginas, em que o Ghazali ele faz
é uma carta que ele escreveu para um discípulo falando sobre qual tipo de conhecimento e que tipo de vida esse discípulo deveria levar. Ele fala, olha, o conhecimento é muito bom, mas sem prática ele não é nada. E ele vai instruir, é uma longa carta em que ele faz instruções sobre esse princípio, né? Então esses livros aí, esses aqui, claro, esses dois últimos a gente não tem aqui, estão no nosso site, mas é mais ou menos nessa linha que a gente pretende ir. O último livro que eu quero mostrar, não é o último, na verdade é o penúltimo que eu quero mostrar para vocês, esse aqui, Sinais nos Horizontes, que ele não é o último que a gente lançou, a gente lançou ele um pouco antes, mas eu deixei ele por último aqui porque ele é muito especial. Na minha visão, de todos os nossos livros, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque ele é o seguinte, são relatos de um muçulmano norte-americano que se converteu lá no comecinho dos anos 70, né, e viajou muito pelo mundo islâmico. Então ele viveu no Marrocos, ele viajou pela Palestina, ele viajou pela Síria, pela Jordânia, ele morou na Arábia Saudita, ele conheceu o Paquistão, a Índia, então ele conheceu muita gente. E esse aqui, como o título diz, Sinais nos Horizontes, Encontros com Homens de Conhecimento e Iluminação, são relatos de pessoas que ele conheceu, né? Então tem aí, vamos dizer, uns 30 talvez relatos, ou de 20 a 30 relatos de pessoas que ele conheceu e que ele vai falar sobre como elas eram, né? As virtudes delas, aquilo que elas conseguiram ensinar para ele, aquilo que elas faziam em geral de bom para as pessoas ao redor, milagres que ele presenciou, né? E é uma pessoa digna de confiança, conheço pessoalmente, né? Uma honra inclusive, e é um livro que, apesar de tudo, ele não tem tido, vamos dizer, a repercussão que merece, por isso deixei ele por último, para chamar a atenção para ele de maneira especial. Ele vende menos que os outros, eu não tenho a explicação do porquê, mas eu tenho relatos assim, muito comoventes de várias pessoas que tiveram experiências transformadoras com esse livro, né? Assim, várias pessoas chegaram para mim, cara, é o seguinte, eu catei esse livro, eu li ele numa sentada, eu não consegui parar. Foi o que aconteceu comigo também, para falar bem a verdade, mas é uma coisa que se repetiu, né, com várias outras pessoas, então também é um livro nosso que eu recomendo, tá? Nos nossos planos, nós temos ainda, vou falar isso daqui a pouco. Agora eu quero mostrar para vocês um outro livro nosso, tá? Que a gente está lançando não como editora Bismillah, mas como editorial Estrela da Manhã, que é o nosso nome, vamos dizer, o nome pelo qual a gente é registrado na junta comercial, né? Que é esse box Reneguenon Essencial, tá? Que está aí, que são um box com 8 livros, né? Essa aqui é o outro braço da nossa editora, a Estrela da Manhã. Então, assim, como eu disse, a gente abriu a editora com a intenção de que ela fosse uma editora que publicasse livros islâmicos, né? Mas, assim, a gente tem tido muita dificuldade para vender esses livros, né? Então, teve um amigo que chegou para mim, também muçulmano, chegou e, olha, escuta, o Reneguenon, já vou falar para vocês quem ele é, o Reneguenon vai entrar em domínio público aí em 2022, você não quer... eu te financio, né? A gente faça um investimento em vocês para vocês publicarem livros desse autor. Eu falei, vamos embora. Né? Então, isso aqui é uma outra linha. O Reneguenon, ele foi um francês que nasceu lá no fim do século XIX. Você visitar ele. E que se converteu para o Islã no começo do século XX, lá por 1912, por aí. E os escritos dele nascem de um estudo aprofundado que ele faz, aqui deixa eu botar, de um estudo aprofundado que ele faz de diversas tradições religiosas. Então se inserem, vamos dizer assim, na área das religiões comparadas. Então o Reneguenon tinha um conhecimento profundo, não só do Islã, como também do hinduísmo, como também do taoísmo, tradições chinesas, né? Como também do cristianismo, né? Então ele era um grande estudioso das religiões, e o que ele fez foi, ele pegou
nas diversas religiões, os símbolos e as doutrinas, ele fez uma comparação entre eles, mostrando como as mesmas realidades e às vezes as mesmas doutrinas estavam presentes nas diversas religiões, certo? Às vezes com formas diferentes, né? Por meio de símbolos diferentes, mas estavam ali presentes. Então, um trabalho muito importante na minha concepção, exatamente por quebrar um pouco essas barreiras entre as religiões, coisa que na nossa época é tão necessária. Veja, quando a gente fala de quebrar barreiras, a gente não fala de maneira alguma em misturar, a gente não fala assim, a gente não está tentando relativizar, quer dizer, eu sou muçulmano, me converti cristão, eu sou muçulmano, essa é a minha religião, essa é a minha vida. No entanto, a gente tem que conhecer, como o Al-Ghazali, a gente tem que conhecer as diferentes doutrinas, a gente tem que respeitar o que nelas tem de bom e verdadeiro, e a gente tem que ser capaz de conviver e conversar com pessoas de diferentes origens, diferentes tradições, diferentes concepções, a partir do que há entre nós de comum. Né? Então, essa parte do René Guénon, que a gente fez, na verdade, a convite de um amigo, né? E para a gente tentar, vamos dizer, dar um fôlego para a editora, ela vai nessa linha, e por incrível que pareça, esse aqui é o nosso trabalho que mais vendeu. Né? A gente mandou imprimir, cadê a Solange? 1.500. Tá? 1.500 boxes com 8 livros cada um. Tá? E já está acabando. Então, isso aí mostra, infelizmente, né, de certo modo mostra, porque isso aqui é uma coisa vendida, vamos dizer, para o público geral, né? Mostra também que existe a cultura de leitura na comunidade islâmica no Brasil ainda é reduzida. Cultura de busca de conhecimento, cultura de se aprofundar, vamos dizer, na filosofia da religião. De a religião ser algo mais do que faça isso, não faça aquilo. De você buscar entender aquilo de verdade. Ainda não é uma coisa que está muito presente. Né? A gente ainda encontra dificuldade para chegar na comunidade, para vender nossos livros, né? Mas esse é um trabalho que a gente pretende fazer e continuar fazendo, se Deus quiser, né? Por causa da importância dele. Né? Porque nada se sustenta sem esse miolo de conhecimento da verdade, de amor pela verdade. Né? As coisas exteriores, elas têm um limite, a prática exterior tem um limite para carregar o ser humano. Né? Ele precisa unir exterior e interior, precisa unir ações e intenções, certo? Teoria e prática. Então a nossa proposta vai nessa linha aí, e essa parte do René Guénon vai nessa linha, vamos dizer assim, de ressaltar o que tem de bom e de verdadeiro também em outras tradições além do Islã. Então, como eu falei, são 8 livros, aí eles estão aí, tal coisa. Quem quiser pode dar uma olhada, né? São livros sobre hinduísmo, são alguns deles, o René Guénon, como ele fazia aqui, uma crítica muito rigorosa do mundo moderno, né? E de como ele realmente assim tornou o homem um ser mais superficial e mais raso, né? Que fez ele perder grande parte da sua espiritualidade, né? E uma crítica também à tecnologia e o quanto ela acaba, vamos dizer, tornando o homem escravo, né? Ela que veio para facilitar, né? Facilitar a vida, na verdade o homem se torna um escravo da tecnologia. Isso aí nem preciso insistir, todo mundo aqui tem celular, né? E todo mundo sabe, não, o celular veio para ajudar, só que hoje em dia é o seguinte, você está sem celular, você é assim, você não existe, né? Você virou, de certo modo, um escravo daquela máquina. Então ele faz uma crítica também bastante, não só, não é que ele fala só isso, né? Mas ele mostra de que maneira esse tipo de coisa acontece, tá? Então também é uma coisa que eu recomendo para vocês. Agora, falando um pouquinho mais, já para terminar, né, sobre projetos futuros, a gente tem aí tem um livro aí do Príncipe Gassi da Jordânia, né?
que chama O Guia do Islã para Pessoas Inteligentes, que é uma introdução ao Islã que a gente ainda não tem no Brasil, uma coisa assim muito boa. Pois esse é um livro Ser Muçulmano, né, que é excelente. Mas o Guia do Islã para Pessoas Inteligentes é uma coisa que fala mais sobre o Alcorão, né, sobre vai buscar os versículos do Alcorão em embasamento para a religião, mas é um escrito assim para uma pessoa extremamente também inteligente e respeitável em círculos acadêmicos, mais ao alcance de todos. Então esse aí é um livro que a gente já tem os direitos para publicar, né? A gente vai, se Deus quiser, também atendendo a muitos pedidos, quer dizer, publicar livros de hadith com comentários. Então os 40 hadiths do Imam Nawawi, por exemplo, você tem aí os 40 hadiths, mas o que significa cada um deles? Nossa intenção é publicar, né, esse livro, Ashamai al-Muhammadiyya, quer dizer, livro sobre as belas qualidades do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, também de hadiths, com comentários, né? E pelo lado da Estrela da Manhã, a gente está vendo aí um livro de um autor chamado Sayyid Hussein Nasser, que fala sobre o meio ambiente e sobre como o cuidado com o meio ambiente é uma coisa que está presente nas tradições antigas, especialmente no Islã, certo? E como isso aí pode ser recuperado hoje em dia do ponto de vista das religiões, né? Também é uma coisa que a gente está conversando para publicar, gente. Então, é isso aí. Eu agradeço a vocês aí pela paciência. Os nossos clientes aqui. E se vocês tiverem perguntas também, Vamos trabalhar com isso. deixa eu ouvir da Solange, por favor. Fala. É interessante, assim, aquilo que a gente estava conversando um pouco antes, né? As editoras, elas têm os nichos que elas trabalham, elas encontram o seu próprio caminho. E é interessante, assim, que quando a gente olha para o mercado editorial, se vende muito livro evangélico, se vende muito livro espírita, vende muito livro católico, algo que se chama livro. Então, assim, é um mercado interessantíssimo de trabalhar com o livro e com assim, a gente faz o livro e comprar o leitor. Depois que o leitor ele encontrou aquela editora que trabalha com mais linha que lhe interessa, ele vira um fã, ele passa a consumir os demais livros. Então, assim, parabenizo, porque assim, é um caminho de sucesso, né? E é interessante essa discussão que ele faz, porque as religiões precisam disso hoje. Quando você tem algumas religiões que pregam, né? Vou lá voltar para a Isabel a Católica, né? Na Espanha, a religião verdadeira, né? Que levou a muitos massacres, inclusive contra o povo muçulmano, né? Contra os dois, né? A expulsão de judeus e a expulsão de muçulmanos, né? Deus é o sol, né? É o caminho dos diversos, né? Então, assim, é interessante. Assim, eu sou espiritualista, kardecista, o meu irmão está aqui comigo, palestrante espírita, né? E a gente fala que assim, o kardecismo não é uma religião, é uma ciência, é uma mistura de ciência com filosofia. E é interessante que a gente estuda muito. Eu já li coisa que vocês estão lendo, já li a Bíblia quase inteira, eu leio todos os livros, porque a gente tem que ter essa visão comparada, né, da história das religiões, por que ela chega naquele ponto, por que ela tem aquelas crenças, aquele ponto de vista, para a gente poder separar o jogo, né? E esse conhecimento nunca é demais, né? Isso que você comentou do meio ambiente é interessante porque o homem perdeu as suas raízes sobre diversos aspectos, não só sobre o sentido religioso e filosófico da vida, né? E pensa assim, o meio ambiente é uma coisa apartada de mim, né? O homem faz parte do planeta Terra, o homem também é meio ambiente, né? É interessante que essa discussão se desenvolve. Eu acho que é um caminho interessantíssimo para se militarem e para discutir. Então, essa observação que eu queria fazer. Bacana. Realmente, assim, falta um pouco hoje essa noção, vamos dizer, até mística, ou religiosa, ou espiritual da nossa relação com o meio ambiente. É uma coisa que foi um pouquinho, vamos dizer, foi meio que sequestrada, vamos dizer, pela nova era. E daí, assim, muçulmanos e todo mundo ficou de fora disso aí. Mas não, nas nossas tradições existem, né, muitas coisas sobre isso, né? Então, é isso que a gente procura também, se Deus quiser resgatar. Eu apreciei conhecer a editora, o trabalho, não cheguei nem perto de saber da existência
visitas, diversos encontros. O irmão Muhammad, por exemplo, nós somos arroz de festa, nós estamos em todos os eventos que trazem cultura, religiosidade ou arabismo, ou qualquer que seja, a gente está sempre atrás. E a gente percebe em festivais de cinema árabe que você encontra um público não árabe e o árabe em si não está lá. Quer dizer, nós não temos aquela fome de buscar aquilo que se chama raízes ou de ampliar nossos conhecimentos. Você tocou um ponto muito importante. Eu acho que qualquer que seja a vertente religiosa, e aqui nós vamos nos auto-homenagear, eu acho que chega, né, em todo lugar, né? O islamismo é algo muito lindo, muito bonito. Nós acabamos de chegar da Espanha e vimos que atrás daquilo que a gente imaginava do revanchismo católico versus o mundo islâmico, existe o reconhecimento do que nós representamos na história e as raízes permaneceram lá, independente do revanchismo ou dessa tal de reconquista. Bem, não querendo fazer uma palestra em cima de uma pergunta, mas a pergunta é a seguinte: como nós frequentamos diversas localidades, eu pergunto, por que eu não vejo divulgado? Eu sei que se você colocar 3, 4 títulos sufi, eu sei que existe uma corrente contra o sufismo, enquanto ele puxa para o lado bedar, né? Quer dizer, criação em cima do islamismo que não é bem visto pelos filósofos ou pelos sábios. Mas eu sei que existe o lado sufi, que enobrece o islamismo nesse lado mais espiritual. Então eu sinto que há uma dificuldade de você chegar numa mesquita, numa mussala e colocar lá no mural as obras da sua editora, as obras desses livros. Mas eu não os vejo. E eu rodo, eu estou sempre presente. E digo o seguinte, no lado crítico, então divulguem. Sim. Porque lógico que nós estamos alienados a esse mundo eletrônico, é lógico que o desabituar da leitura está presente em todos os países, até os mais cultos, e o Brasil sofre realmente mais disso do que outros países que nós não temos o hábito da leitura, eu entre eles. Mas se alguma coisa nos pescar pelo caminho, talvez a gente sinta a vontade e sede de buscar. Então eu acho que está faltando um pouquinho de propagação, divulgação e insistência na propagação e divulgação, mesmo que ela encontre correntes contrárias. Perfeito. Veja, a gente realmente, você tem toda a razão, até agora a gente tem estado presente só nas redes sociais, né? Mas a gente percebeu, isso que você está falando, foi uma coisa que nós, assim, uma autocrítica que a gente fez, vamos dizer, nos últimos 2 meses, e realmente, assim, o nosso objetivo agora, depois do lançamento do próximo livro, é exatamente ir de mesquita em mesquita para apresentar nossos livros. Vamos estar cada sexta-feira numa mesquita. Esse é realmente o nosso objetivo. Então agradeço o seu comentário, porque ele corresponde à realidade. E eu digo que um pouco disso foi também por uma expectativa de não ser bem recebido, por causa de parte dos nossos títulos. Apesar que, veja bem, Ghazali é uma coisa assim, que, né, em tese, pelo menos todo muçulmano tem que aceitar. Mas a gente decidiu deixar isso para lá e mesmo bater de porta em porta nas mesquitas para poder chegar assim fisicamente até as pessoas, porque no fim das contas, apesar, como você disse, né, apesar dessa coisa virtual estar muito forte hoje, a gente percebe que esse contato pessoa a pessoa, como aqui, por exemplo, ele tem uma eficácia e uma baraka, vamos dizer assim, muito maior. Então é isso aí, muito obrigado e a gente espera melhorar nesse ponto. Só observando, Marcelo, 4 anos de editora, né? 2 de pandemia, né? Exato, desde a pandemia. Que a gente também não estava aqui, enfim, a gente estava no exterior. Obrigado, gente. O senhor quer perguntar, né? Fala. Pode falar. Sim.